Olá, engenheiro agrônomo, tudo bom com você? Aqui é Fabiana, do Mundo Agro Concurso. Continuando nossas sessões de dicas aqui no canal, a dica de hoje para você, engenheiro agrônomo que vai fazer o concurso da ADAGRE, a dica é sobre duas legislações federais, uma lei e um decreto. Então a gente vai falar aqui o bizu, a dica de hoje é sobre a lei da Política Agrícola, a Lei 8.171 de 1991, uma lei importantíssima que vem tratar sobre as políticas agrícolas. É muito importante, minha gente, essa lei. Eu acho, inclusive, que deveria na faculdade, primeiro semestre, a gente saber essa lei. Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto é a gente ver qual é, né, o que a lei entende sobre a atividade agrícola. Então, o primeiro bizu é esse. O que é que a lei entende? Que a atividade agrícola ela já vai estar relacionada à produção, processamento, a comercialização dos produtos, subprodutos e seus derivados. Ela vai estar ligada aos serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais. Então, fica atento nesse ponto, pesqueiros e florestais, porque, por hora, se você não tiver lido aqui, tivesse tido essa dica, você ia pensar, por exemplo, que a parte de pesqueiros não entrava aqui nessa lei, mas considera pesqueiros e florestais na lei, tá bom? Primeira dica. Pessoal, essa lei, ela tem 107 artigos, 22 capítulos. Então, assim, é uma lei extensa, um pouquinho grande. Para nossa prova aí, para a sua provinha da ADAGRE, você vai precisar levar uma dica importante dessa lei, que vem lá no capítulo 7, dos artigos 27 ao 29, que vai falar exatamente desse capítulo sobre a defesa agropecuária. Então, logo aqui vai falar dos objetivos. Então, o objetivo aqui nessa lei que trata de defesa agropecuária vai dizer que o objetivo da defesa agropecuária é assegurar a sanidade das populações vegetais, a saúde dos rebanhos animais, a idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária e a identidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores. Então, são 4 grandes objetivos: sanidade das plantas, saúde dos animais, idoneidade dos insumos e identidade dos produtos que vai ser consumido por nós, humaninhos. Pronto, aí é o objetivo. E aí, minha gente, para continuar na dica aqui do capítulo 7, é importante a gente levar aí o SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. O objetivo desse sistema é promover a saúde e as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais. Então, fica atento nesse ponto que essa lei ela fala da questão animal e vegetal, tá bom? No conteúdo vem muito a parte somente vegetal, até porque o engenheiro agrônomo vai trabalhar lá realmente no ponto vegetal. A parte animal fica aí para os veterinários, tá ok? Então, aqui essa lei, ela vem trazer também o ponto animal. Fica atento a esse ponto. Bem, sobre o SUASA, esse Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, ele é um sistema que ele é articulado com o SUS. Olha a dica, ele é articulado com o SUS. Então, lembra disso, tá? Na hora lá da tua prova. Então, o Sistema Unificado de Saúde, ele está articulado com o SUASA. Beleza? Quem que participa do SUASA? Quem são os participantes? Serviços e instituições oficiais, os produtores e os trabalhadores rurais, os órgãos de fiscalização, as entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para complementar as ações de políticas no campo de defesa agropecuária. Ok? São os participantes do sistema SUASA. E aí, nesse capítulo de defesa
agropecuária ainda vem falar das instâncias locais do sistema unificado. As instâncias locais são os escritórios do SFA, da Superintendência Federal Agropecuária, espalhado em todos os estados, né? Que é o SFA de cada UF. Então, o SFA-CE, que ele está ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, instância local. Você tem as instâncias intermediárias. As instâncias intermediárias são os órgãos estaduais. E aqui está quem? A ADAGRE, tá bom? Então, o SUAS, ele faz aqui 3 pontos. Os locais, os intermediários e as instâncias centrais ou superiores. As instâncias superiores é o quê? O MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E cada instância tem sua responsabilidade. As responsabilidades das instâncias intermediárias, que está a DAGRE inserida. Vigilância do trânsito, coordenação de campanhas, coordenações de ações epidemiológicas, de ações educativas e mais outros pontos. Mas o que a dica aqui principal é entender o que essa lei entende sobre a atividade agropecuária e lembrar do SUASA, que é articulado ao SUS. Belezinha? Essa é a dica da primeira lei. Agora a gente vai falar a dica do decreto federal, que é o decreto que a gente chama aí popularmente do decreto vovô. Esse decreto, ele é de número 24.114 de 1934, por isso que é chamado de vovô. Mas ele é muito atual, né, gente? Esse decreto, ele aprova o regulamento da defesa sanitária vegetal. Então, assim, tudo que vem ali no decreto vovô é importante, é a Bíblia aí do futuro auditor fiscal. Então, é a Bíblia que tem que andar com esse decreto, tem que saber ele de trás para frente. Pois bem, esse decreto, ele vai tratar da importação de vegetais e suas partes e vai tratar da erradicação e controle de pragas e doenças de plantas, tá? E aí lá no início ele já traz proibições, então ele diz que é proibido em todo o território nacional a importação, o comércio, o trânsito e a exportação de vegetais e parte vegetais quando portadores de doenças ou de pragas perigosas, né? Também ele fala que não pode vir, além de vegetais e parte vegetais, ele fala da questão dos insetos vivos, de ácaros, de nematóides, outros parasitas que podem ser, né, e que são nocivos às plantas. Então, nenhum deles são permitidos. Além disso, ele vem trazer outros produtos que são, por exemplo, culturas de bactéria, de cogumelos que são nocivos às plantas. Ele proíbe também caixas, sacos, todos os produtos que foram usados para acondicionar plantas ou insetos, ou bactérias ou cogumelos. É proibido a entrada desses produtos aqui no nosso país. Também ele traz que é proibido a entrada de terras ou compostos de produtos vegetais que podem conter insetos e outros parasitas que podem ser nocivos às plantas. Então, essas terras ou parte, né, de um composto vegetal que vem acompanhado ou não de uma planta viva, tá bom? Então, ele traz logo essa proibição no início. E aí ele vem uma exceção aqui nessa questão das terras e dos compostos. Né, para determinadas espécies vegetais pode ser permitida essa importação com terra. Porém, vai ter que ser feito, né, algumas medidas de desinfecção, desinfestação ou algumas outras medidas fitossanitárias que vêm sendo indicadas aqui no decreto. Bem, essa era a dica. E aí o que a gente leva dessas duas informações do decreto da Lei de Política Agrícola, lembra do SUAS, articulado com o SUS, e aqui o decreto, ele traz algumas proibições, né? Então, ele vem trazer as proibições de importação, comércio e trânsito e exportação de alguns produtos. E aí a gente acha que é somente vegetal, mas tem até as terras, caixas. Então, fica aí com essa dica, segue o canal,
ativa o sininho para você receber aí a mensagem que tem dica nova. Então, era isso, engenheiro agrônomo. Essa é a nossa dica do Mundo Agro, concursos para vocês. Tchauzinho!